Bom, Egito, né? Estou vendo que quem veio aqui atraído pelo tema Egito é porque veio atraído pelos mistérios. Porque falar sobre o Egito é falar sobre necessariamente os mistérios. O Egito é muito interessante. Antes da gente falar sobre o mito propriamente dito, é importante falar sobre o sentido da mitologia, da onde vem o mito e o que significa o mito. Uma coisa interessante que a gente trabalha dentro do estudo da filosofia, a maneira clássica aqui na Nova Acrópole, é com a ideia de que na realidade esse mundo que a gente vive é reflexo de uma outra matriz. O que se fala na realidade em várias tradições é que na verdade haveria uma forma da onde todas as coisas surgem. Para Platão essa forma seria o mundo das ideias. Para os maçons eles falam sobre o grande arquiteto, aquele que constrói o mundo. Jung, por exemplo, vai falar sobre os arquétipos. Então todas essas tradições vão falar que na verdade esse mundo ele é um pálido reflexo de um mundo real. E por que eu estou falando isso? Porque falar sobre esse mundo, que é esse mundo da matriz, da onde todas as coisas surgem, implica necessariamente em falar sobre o mito. E o que significa o mito? O mito, na realidade, quando a gente vai pegar escolas tradicionais muito antigas, vai falar sobre esse conhecimento que trata sobre a realidade da natureza. Só que o mito ainda não é a captação da realidade propriamente dita. O que se dizia é que no princípio de todas as coisas haveriam as ideias. E as ideias é muito curioso. Quando a gente pensa em ideias, a gente normalmente vem à cabeça pensamentos. Mas na realidade as ideias seriam as matrizes da onde surgem todas as coisas. As matrizes do pensamento. O que seriam essas ideias? É como se fossem seres, da onde todas as coisas surgiriam. E aí você tem a ideia do amor, a ideia da justiça, a ideia da beleza, a ideia do bem. Então primeiro você tem a ideia, depois que você tem a ideia você tem um conceito. E depois que você tem um conceito que já é uma elaboração um pouquinho mais racional do espírito da ideia, aí que você passa a ter o símbolo. O que é um símbolo na realidade? Um símbolo para os egípcios, o símbolo do símbolo, a forma como eles falavam sobre o símbolo, eram duas mãos unidas. Significa que o símbolo, na realidade, ele carrega um significado. O símbolo, ele carrega uma ideia. O símbolo, ele carrega uma essência. E o que é interessante? O que vai ser um mito, na realidade? O mito, ele vai ser um emblema. O que significa um emblema? Blavatsky fala que o emblema é um conjunto de vários símbolos diferentes. Então, quando a gente vai falar sobre mitologia na realidade, do que a gente vai estar tratando? A gente vai estar tratando das matrizes da onde surgem todas as coisas. E aí, se a gente estiver falando sobre mito, a gente vai ter uma chave para a compreensão da realidade em vários níveis diferentes. Então, quando a gente vai tratar de mitologia, do que a gente vai tratar? De chaves fundamentais para poder entender todo o universo manifestado. Então, quando a gente está tratando de mito, na realidade, a gente está tratando de um conhecimento extremamente profundo, que vai dar para a gente elementos para poder ler o mundo à nossa volta. Não só ler o mundo do ponto de vista psicológico, porque normalmente quando a gente vai ler as chaves mitológicas, estão sempre tratando da psique humana, mas vai dar uma chave para entender o mundo do ponto de vista cosmológico, cosmogônico, a origem do mundo, do ponto de vista da antropogênese, o surgimento do homem e também a chave psicológica. Então olha só que coisa interessante, a gente quando vai estar falando sobre mitologia, a gente vai estar falando sobre as grandes matrizes da criação do mundo que a gente conhece. Por isso que é um conhecimento extremamente precioso. E por que a Nova Acrópole resgata esse conhecimento? Quando a gente vai olhar a história do estudo da mitologia, não tanto no século passado, mas mais no século XIX, que é o século onde Blavatsky, que é uma grande filósofa que inspira muito a Nova Acrópole, e é o século com o qual ela dialoga, vocês vão ver que a visão de mitologia que a gente tem hoje já amadureceu muito. Na realidade, quando a gente vai ver aí no século XIX, século XVIII, quando os primeiros estudos da mitologia vão surgindo, uma visão extremamente preconceituosa daquilo que é a mitologia egípcia, a mitologia grega, como se fossem histórias para boi dormir, fossem pequenas histórias que aqueles povos que não tinham muita lógica, aqueles povos primitivos contavam, porque eles não tinham muito conhecimento e eles precisavam dar uma resposta para o mundo. Como eles precisavam dar uma resposta para o mundo, eles precisavam inventar histórias, e eram essas histórias que eram passadas de geração a geração. O fundador de Nova Acrópole fala que bom que pensávamos assim, porque pelo menos muitas dessas histórias foram preservadas.
E muitas dessas histórias não foram deturpadas, porque na realidade eles não consideravam que essa mitologia trazia um conhecimento profundo. Então esse já é um grande avanço que a gente tem agora no século XX, especialmente com Jung. Na psicologia a gente vai ver já uma apreciação muito maior em relação ao sentido do mito. A gente hoje vai ver, por exemplo, na terapia, a utilização do mito, dos arquétipos. Então a gente vai começar a fazer uso desse conhecimento, que já é uma visão um tanto quanto amadurecida. Mas ainda assim, o estudo da mitologia comum ainda não faz a ponte entre conhecimentos maiores, que são esses que a gente vai falar um pouco mais. Que é esse conhecimento falando sobre a origem do universo, esse conhecimento falando sobre a origem do homem. Então, se por um lado a gente negou esse conhecimento todo nessa etapa pré-lógica, eles eram infantis, não sabiam de nada, por outro lado a gente se apropria de uma parte desse conhecimento, só que utiliza ele ainda de uma forma limitada, trazendo ele para o universo psicológico. Não, claro, Sete, dentro da mitologia egípcia, está falando das forças obscuras da psique. De fato, faz sentido. Só que Sete, na realidade, está falando muito mais do que isso. Está falando sobre uma ideia, está falando sobre uma potência da natureza. O que a Nova Acrópole procura fazer, então, é exatamente resgatar esse conhecimento para que o homem possa ter pistas para entender melhor a realidade que o cerca. Então, o que nós vamos fazer hoje é avaliar o mito sob essa perspectiva, buscando resgatar a ideia. Lembra que eu falei para vocês? O que o mito vai ser? Vai ser a representação de uma ideia. Para ver se entendendo melhor o que é essa ideia, a gente consegue se apropriar do conhecimento do mito e tornar ele uma vivência prática, uma vivência cotidiana, que é exatamente a proposta de Nova Acrópole. O que é o mito? É uma grande história. Lembra que eu falei para vocês que é da onde surgem todas as coisas, é a matriz, o grande arquiteto do universo? Se a gente entende essas pequenas histórias, a gente consegue dar respostas para a vida e a gente consegue entender, na realidade, a história de toda a natureza. Porque a gente está falando de chaves de interpretação históricas e chaves de interpretação psicológica. Uma coisa que eu gosto sempre de contar é que em povos antigos, o xamã da tribo, por exemplo, costumava contar uma história quando a pessoa estava sofrendo de algum problema. Porque ele percebia que ao ouvir a história a pessoa ia encontrar uma solução para o seu problema. Porque na realidade as nossas histórias elas sempre se repetem. Então se você conhece a matriz básica, você consegue descobrir aonde você está no meio da sua própria história. E você começa a perceber como a sua própria história se repete da mesma forma como a história da humanidade. E é disso que a gente vai tratar, sobre uma dessas grandes histórias para que a gente possa dar respostas para a nossa vida e entender melhor a realidade onde nós estamos. Então essa é a primeira coisa, o primeiro esclarecimento sobre a ideia, o espírito que está por trás de todas as coisas, a essência. A segunda coisa que é importante falar e fazer reverência é a grande civilização egípcia. Não sei se vocês já estudaram, certamente se perguntaram por que tanta história em relação aos egípcios, né? Por que eles são considerados tão especiais e com um conhecimento tão profundo? Na realidade, quando a gente vai estudar sobre o Egito histórico, a gente não recua tanto assim no tempo. A gente vai chegar a cerca de 3.000 anos antes de Cristo, que é quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados. Então essa é a história oficial, é a história que a gente conhece. Mas por que o Egito é tão interessante? Primeiro, porque a grande matriz cultural que nós vivemos é a matriz grega. E quando vocês vão ver na literatura grega, e a frase mais famosa vem da obra do Timeu de Platão, o que Platão vai falar? Ele vai falar, olha, Solon, que era meu avô, já dizia, quando ele esteve no Egito, e os egípcios falavam, gregos, vocês não passam de meras crianças, os egípcios são muito mais antigos que vocês. Então isso já dá pra gente uma noção em relação ao que representava o Egito na época. Na realidade, a própria palavra Egito é a forma como os gregos os denominavam, porque Egito significa mistério para os gregos, porque a palavra que os próprios egípcios usavam para se denominarem era Kem, que era a terra vermelha, era a terra negra. Então, tanto que a palavra alquimia, né, esse conhecimento fechado, oculto, vem da própria palavra Kem, que é a palavra, a forma como os egípcios se autodenominavam. E por que é uma civilização tão especial, tão envolta em mistérios? Eu falei para vocês que a história que a gente conhece remonta a 3.000 anos antes de Cristo. Mas se a gente for ver outras referências, Blavatsky, por exemplo, de novo, para citá-la, porque é uma referência importante, ela vai falar sobre um Egito muito mais antigo, que é esse Egito vermelho, que na verdade se perderia nas brumas da história. E ela fala sobre uma história que recuaria até 10.000 anos antes de Cristo. Vocês vão pensar, 10.000 anos antes de Cristo, a gente não tem nenhuma referência em relação a isso. De fato, não.
Mas o que é interessante em relação ao Egito, e Blavatsky vai falar sobre isso também, o que se fala é que o Egito, na realidade, beberia de uma civilização muito mais antiga. E aí a gente vai estar falando já de uma civilização mítica, que algumas pessoas fazem grandes investigações para ver se descobrem, que é a civilização Atlântida. Então, a gente remonta o Egito à civilização Atlântida e a esse tipo de conhecimento. Então, por isso que a gente começa a ver que existem elementos dessa cultura, dessa civilização extremamente profundos, ocultos, e que na realidade hoje a gente ainda sabe muito pouco. Se a gente for parar para pensar aquilo que de fato já foi revelado dos hieróglifos e aquilo que de fato nós sabemos, é muito pouco. Então existe ainda muito para se descobrir em relação a essa civilização. Então, só para a gente ter uma ideia do que foi essa grande tradição. Para a gente, antes de entrar no mito, acho que convém falar um pouquinho sobre quem foram os egípcios, a forma como eles viviam, qual era a mentalidade que predominava. Para entender uma mitologia, é importante situar essa mitologia no momento histórico. E é isso que a gente procura fazer em Nova Acrópole. A primeira grande imagem do Egito que a gente tem normalmente é a da Grande Pirâmide. E quando a gente olha para a Grande Pirâmide, a gente se remete a um valor importante dentro da cultura egípcia, que era o valor da hierarquia. O que significa a hierarquia para os egípcios? Quando a gente vai pensar em hierarquia hoje, a forma como a gente vê hierarquia é muito preconceituosa. A hierarquia, você está sempre falando de uma estrutura pesada, fechada, difícil de manejar. Hoje o que a gente precisa ter é tudo menos hierarquia. Essa é a visão comumente que a gente tem. Mas na realidade, quando a gente vai pensar na origem da palavra hierarquia, o conceito remete, lembra que eu falei conceito, ideia. Então vamos ver se a gente consegue de alguma forma viver a ideia. Quando eles falavam sobre a hierarquia, eles na realidade estavam falando sobre ordem sagrada. Dentro de uma teologia cristã seria aquela ordem dos anjos, né? Essa seria a hierarquia, que está muito associada dentro da mitologia e do imaginário hindu à ideia de Dharma, a ideia de ordem universal. E é muito interessante que a própria pirâmide em si traz alguns elementos bastante interessantes para a gente avaliar. Em primeiro lugar, a pirâmide ela tem uma base quadrada. O que significa essa base quadrada? Normalmente o número 4, o cubo, Platão fala sobre isso, outras tradições falam sobre isso, é a manifestação no mundo material, no mundo concreto, é a base onde todas as coisas acontecem, é o veículo onde a manifestação se passa. E o que você tem? Além desse cubo, além dessa base quadrada, você vai ter o quê? Um triângulo. Um triângulo normalmente associado ao elemento fogo. Então a gente tem o cubo, na realidade não é um cubo, mas é um quadrado associado ao elemento terra, e você tem um triângulo associado ao elemento fogo. E aí você tem então a base material e a base espiritual, onde todas as coisas se encontram. E é muito curioso, porque normalmente quando vai se falar sobre as pirâmides, vai se falar sobre elas como sendo locais onde se enterravam os faraós. E essa, na realidade, é a história que os muçulmanos contam hoje. Se vocês forem ao Egito hoje, os muçulmanos vão ter muito orgulho em dizer: olha, os nossos túmulos hoje são extremamente simples. A gente não constrói nada tão ostentoso como aquilo que os egípcios faziam. Mas, na realidade, eles não entendem que ao invés de serem túmulos, na realidade, as pirâmides eram grandes câmaras, na realidade, de iniciação, onde o conhecimento era passado de mestre a discípulo. Tem uma interpretação bastante diferente. E por que a hierarquia era importante? Porque na realidade o faraó era o símbolo daquele que estava na ponta, era o símbolo do iniciado, que remete a um outro conceito importante no imaginário egípcio que eu vou falar para vocês. Então, o primeiro conceito é a ideia de hierarquia, lembra? Ordem sagrada, que era importante na tradição egípcia. A segunda ideia que é importante a gente mencionar é a questão da iniciação. Muitas vezes a gente ouve, né? Iniciação, o que é iniciação? Iniciado, né? Hoje virou quase moda, né? Falar sobre essas coisas e a gente não sabe direito o que elas significam. Lembra quando eu falei para vocês lá no começo que essas várias tradições falavam que na realidade esse mundo era reflexo de um mundo real, de uma matriz, da onde todas as coisas teriam surgido? Lembram que eu falei isso para vocês? Quando a gente está falando em iniciação e iniciado, a gente está falando de um estado de consciência onde aquela pessoa que é iniciada consegue acessar a matriz de onde vem todas as coisas. Basicamente é essa a iniciação. O que as tradições na realidade falam é que esse mundo que a gente conhece, esse mundo que a gente se comunica, esse mundo que a gente fala, na realidade é apenas metade da história, é uma parte da história muito limitada. Porque eles falam que na realidade existem níveis de consciência e possibilidades de manifestação para o homem muito além daquelas que a gente conhece. Então, quando está se falando de iniciação, o que está se falando? Iniciação em um outro plano de consciência.
Ou seja, o homem consegue enxergar mais, ele consegue captar essa matriz da onde surgem todas as coisas. Então esse é outro conceito importante e que na realidade vai estar presente no mito de Osíris, Ísis e Horus e que é importante para a gente entender. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto que é importante a gente considerar hoje é que na realidade o Egito, que hoje existe no local geográfico Egito, norte da África, não corresponde, não tem absolutamente nada a ver com o Egito original. Uma coisa importante para a gente considerar é que aonde foi o Egito antigo foi invadido pelos persas, foi invadido pelos macedônicos, foi invadido depois pelos romanos e depois foi conquistado pelos muçulmanos. Então o que você vê na realidade é uma sucessão de povos passando pelo Egito. Então todo aquele conhecimento ele foi encerrado. Hoje o que você tem no Egito é uma civilização muçulmana muito vibrante, onde o que predomina é essa cultura. Então tudo aquilo que era o passado já não tem de fato mais nada a ver com o presente. A gente ainda costuma, quando a gente não tem muito contato com esses povos, ter uma visão muito romântica, A gente tem uma visão muito romântica do Egito, uma visão muito romântica da Grécia, uma visão muito romântica da Índia, mas sinceramente a Índia do passado, a Grécia do passado, a China do passado, o Japão do passado já não existem mais. O que a gente procura fazer na realidade é resgatar as tradições, porque esses povos já não estão mais lá, na realidade essa cultura já morreu. Uma outra coisa importante para a gente poder entender a mentalidade egípcia é quando a gente vai ver todas aquelas figuras diferentes em formas de deuses. Lembra que eu falei para vocês daquela ideia de que tudo provém de uma matriz universal, das grandes ideias que se manifestam no mundo concreto? Na realidade, quando os egípcios eles representavam os deuses em formas de animais, eles estavam usando uma forma simbólica extremamente sofisticada de falar sobre a captação de uma ideia. Lembra que eu falei para vocês o que era o símbolo? As duas mãos juntas, o símbolo carrega um significado. Então, na realidade, quando você está falando de um deus com um rosto de falcão, um deus com um rosto de íbis, um deus com um rosto de gato, o que você está falando? Você está falando de uma ideia, você está falando de uma essência da natureza representada através de um símbolo. Uma coisa que Blavatsky fala, o fundador de Nova Acrópole também fala no nosso material que é interessante, é como se no futuro a gente fosse para uma igreja e a gente visse o símbolo da pomba, do touro, e a gente falasse, nossa, esses povos eram muito primitivos, eles faziam culto à pomba, eles faziam culto ao touro, era um absurdo total. É a mesma coisa, na verdade. Então quando a gente olha para uma outra civilização e não entende direito, a gente fala, não, eles eram tolos, eles faziam culto a animais, isso não faz sentido nenhum. A mesma coisa na realidade se refere, lembra que eu falei para vocês que as câmaras onde eram colocados os faraós na realidade eram câmaras de iniciação para que os faraós conseguissem enxergar outra realidade? A mesma coisa, a mesma analogia se aplica à Igreja Católica hoje. Isso não é tanto costume no Brasil, mas na Europa a gente sabe que boa parte das pessoas famosas e de tempos remotos era enterrada dentro da igreja. Então o princípio é o mesmo, Então é interessante a gente relativizar essas coisas para a gente conseguir entender e entrar melhor na mentalidade egípcia. Quando a gente se despe dos nossos preconceitos, a gente tem condições de avaliar essas culturas de uma forma um pouquinho mais limpa. E é exatamente essa a nossa proposta. Então isso é um pouquinho só para a gente ter uma ideia, dar uma tônica inicial, que a gente está falando de ideias, a gente está falando de captação de conceitos através de símbolos que são expressos em mitos, que são na realidade a grande história da natureza e que estão expressos de uma civilização com um conhecimento extremamente rico, antigo e profundo. E aí vamos então falar sobre o mito propriamente dito, Eu sei que vocês vieram aqui para poder ouvir a história, Ísis, Osíris e Horus. Que história é essa? Vamos ver se a gente agora entra no simbolismo da história. Bom, contam as lendas de antigamente, quando vão falar sobre um grande faraó, o faraó Osíris. Dizem que Osíris foi aquele que trouxe o conhecimento da agricultura para os homens, ao lado da sua bela esposa Ísis, que ensinou os homens a cultivar a terra. Osíris era um grande faraó, nobre, virtuoso, respeitado por todo o império, e era realmente um faraó como jamais tinha se visto. Mas Sete, que era o seu irmão, extremamente ciumento, resolveu montar uma armadilha para Osíris. O que Sete faz? Aproveita uma ocasião em que Osíris sai de viagem e monta uma festa. Faz uma grande ocasião, monta uma festa e convida Osíris para voltar. Só que o que ele faz? Ele constrói um ataúde, um caixão de madeira. Só que ele constrói um caixão de madeira exatamente do tamanho de Osíris.
Ele então monta a festa, chama Osíris, chama Ísis e propõe uma brincadeira. Agora que estamos todos reunidos, vamos fazer o seguinte: cada um tenta entrar dentro desse ataúde de madeira. Aquele que se encaixar dentro do ataúde, leva o ataúde para casa, como recompensa. Fantástico, vamos brincar. Então, um a um, todos eles vão entrando no caixão, tentando experimentar para ver se eles se encaixam. Mas é claro que o único que se encaixa é Osíris. Na mesma hora, quando Osíris então entra no caixão, Sete aprisiona o próprio irmão e joga ele nas águas do Nilo. Depois daquilo tendo acontecido, Ísis fica desesperada, chora profundamente pela perda do marido e corre atrás dele pelas águas do Nilo para ver se consegue recuperar ao menos o seu corpo. Enquanto isso, o caixão navega e navega até chegar perto de um palácio. E nesse palácio, então, ele para numa árvore grande, frondosa, que ficava no meio do palácio. Era uma acácia. Ísis, desesperada, corre atrás do marido, mas ela sente um aroma tão perfumado e tão maravilhoso. E ela sabe que, então, o corpo do marido deve estar próximo. Ela segue, então, aquele aroma especial e chega dentro do palácio, onde descobre o ataúde do marido. Ela então se disfarça, imagina Deus com asas, ela se disfarça, coloca o seu manto, entra na casa e se apresenta como aquela que quer servir a casa, porque ela queria pegar o caixão onde estava o marido. Então, enquanto os donos daquela casa, que eram os senhores, o rei e a rainha, estavam dormindo, ela aproveitou para entrar dentro do quarto da criança e sobrevoar o berço da criança, para fazer com que aquela criança se tornasse imortal. Só que enquanto ela fazia isso, a senhora da casa descobre e fica desesperada. Quem é você? O que está fazendo com meu filho? Ela então olha para aquilo e ao mesmo tempo revela a sua identidade. O rei então, quando fica sabendo, fala para ela o que a senhora quer e entrega para ela o ataúde onde está Osíris. Só que o menino, que era para ter imortalidade, porque estava com Ísis sobrevoando o seu berço, não consegue a imortalidade, porque na hora que ele estava prestes a alcançar a imortalidade, a mãe consegue descobri-la. E é nessa hora então que ela volta com o caixão do marido de Osíris e vai para o palácio. Mas chegando no palácio, quem descobre que Osíris tinha voltado? Sete. Nesse momento então, ele faz uma coisa definitiva. Ele pega o corpo de Osíris e divide em 14 pedaços e espalha os 14 pedaços pelas águas do Nilo. Ísis então fica desesperada, chora e lamenta profundamente, porque agora não sabe o que fazer para recolher as partes do marido. Ela então se coloca em cima da sua barca e navega pelo Nilo. Ela consegue achar quase todos os pedaços. Ísis acha 13 pedaços do marido, exceto pelo falo, que fica escondido no rio. Ísis então pega o corpo do marido e aí tem início um processo mágico e que depois ficou conhecido por toda a história do Egito. É o primeiro processo de mumificação ou de osirificação. Ela então mumifica o marido porque ela consegue descobrir o segredo dos céus e através desse processo mágico dá a Osíris de novo a vida. E depois que ele tem vida, ela concebe com ele um filho, Horus, um filho forte, vigoroso, que nasce, ainda que o falo tivesse ficado, o processo mágico permite que ela dê a luz. Só que Osíris, apesar de ter voltado à vida, não podia mais voltar à vida normalmente, reinar no mundo comum, ele precisava agora subir aos céus. E é isso que acontece, Osíris sobe aos céus. Ísis então volta para o palácio, amamenta o seu filho, e essa é uma imagem comum que a gente consegue ver sempre de Ísis amamentando Horus, e tem paralelos também com a Virgem Maria amamentando também o seu menino Jesus. E ela voltando então para o palácio, cuida da criança. Horus então cresce, forte, belo, aquele que era destinado para suceder Osíris e ser o rei. Mas quem que estava dominando o reino agora? Era Sete, o seu irmão, que tinha conseguido se livrar de Osíris. Horus então vai até os céus e pede a Atum: quero o meu trono de volta, o meu trono foi usurpado, Osíris é meu pai, eu mereço o trono. E é então que uma grande briga acontece entre Horus e Sete.
Horus e Sete lutam muitas e muitas e muitas vezes, até que finalmente Horus consegue ganhar. Ele consegue vencer e ter o direito de ser o herdeiro legítimo do trono. Mas Sete não morre. Ra diz para Horus: apesar de ter vencido Sete, Sete vai ficar tomando conta da minha barca. Sete não morre. Sete continua vivendo para ser o guardião da minha barca. Horus então começa a reinar e Osíris fica no céu, velando pelo reino de Horus e esperando até o momento em que ele possa receber todos aqueles que vão para o reino de Amintes. Bom, essa é a história. Há muitos elementos simbólicos, como vocês podem ver. Qualquer semelhança com o mito de Cristo não é mera coincidência. Porque as tradições todas se encontram e a gente vai descobrir o porquê. Bom, então vamos avaliar um pouco a história, tentando captar. Eu quero que vocês façam esse exercício comigo. Na hora de sempre preparar uma palestra, fazer um estudo sobre isso, é um exercício extremamente interessante. Por isso que a gente sempre convida vocês para fazerem curso de filosofia, porque uma palestra é uma coisa muito pontual. Para a gente tentar entrar um pouquinho na ideia, no espírito que cada um desses deuses representam. Algumas pessoas falam que quando a gente entrou nas religiões monoteístas, a gente perdeu muito. Por quê? Porque a gente fez com que todas as potências da natureza fossem sintetizadas num ponto só. O que é extremamente interessante, mas ao mesmo tempo a gente perdeu toda essa diversidade das forças da natureza. Então, quando a gente está falando sobre os vários deuses, na realidade a gente está falando sobre várias potências que existem tanto fora quanto dentro de nós. Então, na realidade, existe uma profusão de deuses dentro de cada um de nós. E quando a gente olha para o mito, a gente procura de alguma forma pôr ordem em toda essa miríade de deuses que cada um tem. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses grandes deuses, a começar pelo maior de todos, que é Osíris. Osíris, que é o primeiro deus, ele tem uma imagem bastante interessante, não sei se vocês já viram. Ele normalmente é representado com a coroa do Baixo e do Alto Nilo, do Baixo e Alto Egito, e sempre com o braço cruzado, onde de um lado ele tem um látego, que é um chicote, e do outro lado ele tem um gancho. Essa é a primeira representação interessante. Osíris quem é? Osíris é a própria ideia do eu sou. O espírito, o triângulo, o eu, aquele que permanece além dos tempos. Isso é muito interessante em relação a Osíris. Ao mesmo tempo que ele é o pai, é uma figura solar, é aquele todo onipotente também. Tem essas duas associações. O grande Osíris e o pequeno Osíris, que é o espírito, é aquele que se manifesta, é aquele que é a matriz, é aquele que é a origem. Então Osíris, o que ele faz? Ele tem um látego, que é a força da manifestação de todas as coisas se espalham e o mundo acontece. E ao mesmo tempo ele tem a força do gancho, que é aquele que atrai todas as coisas para si. Então mostra essa força dual da natureza e ao mesmo tempo esse poder, o poder daquele que é eu sou. Não existe melhor forma de expressar a ideia Osíris. Lembra que eu falei para vocês? O símbolo Osíris expressa a ideia Osíris na natureza. Por que a mitologia de vários povos diferentes se encontram? Porque elas fazem referência a uma ideia. Então Osíris representa o pai. Uma coisa muito interessante é que Osíris aparece como sendo aquele que ensinou aos homens a arte da agricultura. Lembra que eu falei isso para vocês? E lembra que também a mitologia tem uma chave psicológica, uma chave cosmológica e uma chave histórica. Na realidade tem várias chaves, isso só para mencionar algumas. Na realidade, se a gente considerar toda a origem e a história Atlante, que eu falei para vocês, que está associada, na realidade, quando a gente está vendo a figura de Osíris como ensinando aos homens a agricultura, a gente na realidade está falando sobre, possivelmente, grandes mestres que teriam trazido conhecimentos para o homem na área de agricultura, na área de medicina e em outras áreas do conhecimento também. Então Osíris tem essa representação grande, do grande espírito, mas ao mesmo tempo essa representação histórica. Então a gente está falando de uma figura que provavelmente viveu no Egito, mas um Egito extremamente remoto. Então essa é a primeira imagem, e a gente vai depois passar passo a passo a história para que a gente possa interpretar como é que é esse Osíris, o eu preso num ataúde de madeira, que é a mesma imagem do Cristo, o eu preso numa cruz. Então a gente vai ver que existe semelhança bastante forte entre essas duas imagens. Então a primeira coisa, Osíris, com o látego e o gancho, o eu sou, através dos tempos. Ísis é a outra figura importante para a gente trabalhar. Quem é Ísis? Ísis é a grande mãe. Ísis está associada à matéria. Ísis é o trono onde se assenta o espírito.
é a manifestação de todas as coisas acontecem. Ao mesmo tempo, Ísis ela tem um aspecto bastante interessante. Ísis ela é a maga, ela tem um conhecimento oculto, ela consegue descobrir o conhecimento dos céus para poder fazer a primeira mumificação, o processo de osirificação. Então, ao mesmo tempo que Osíris é a meta e o destino, Ísis vai ser o caminho e a expressão também do amor. O que o amor faz? A ideia amor. Lembra que eu fiz essa proposta para vocês? A gente falou sobre a ideia eu sou. Falamos agora sobre a ideia amor. O que a ideia amor faz? A ideia amor, o conceito amor, tudo une. A representação do amor, Ísis amamentando o seu filho. O que é a representação de Ísis amamentando o seu filho? É a matriz da vida, da onde todas as coisas surgem. O amor ele gera, ele dá a luz e ao mesmo tempo ele unifica todas as coisas em torno de um centro. Então o que a gente tem? A gente tem a meta final, que é Osíris, e ao mesmo tempo a gente tem Ísis, que é essa sacerdotisa que vai em busca do pai. Então o que ela vai fazer depois? Ela vai recolher os pedaços do marido, para que eles possam ser unificados. Então essa é a força da ideia amor que vai se manifestando, e a força daquilo que Ísis representa. Ísis tem no alto da sua cabeça uma escada, e que representa exatamente essa ideia de caminho, o caminho ascendente até chegar a Osíris. Muito interessante também fazer um paralelo entre a tradição egípcia e a tradição cristã, que para a gente é mais próximo. Maria, ela é exatamente o quê? Ela é um intermédio para se chegar ao Pai. O que significa isso? Ela é um símbolo lunar, ou seja, é um intercessor. O que a lua faz? Ela reflete a luz do sol. Não é exatamente isso que ela faz, ela não tem luz própria, porque ela é a matéria, é o caminho para se chegar àquilo que é. Que a gente pode representar dentro da nossa experiência interna como o caminho que a gente faz para chegar a ser Osíris um dia. Por isso que ela conduz o processo de osirificação, o processo de iluminação da experiência humana. Então essa é a ideia Ísis. E a ideia Horus? Quem é Horus? Horus é bastante interessante, porque Horus ele é filho de Osíris e ele é filho de Ísis. Então Horus tem essa natureza dupla, que é essa natureza humana. Ao mesmo tempo que tem Osíris, que está no céu, tem o trono na terra, tem um aspecto material, um aspecto concreto, a base onde todas as coisas se manifestam, que é exatamente a experiência humana, onde ora pende para cima as grandes ideias, ideais, a busca, o caminho, eu sou, vamos, o ser e as nossas necessidades no mundo concreto, objetivo de fazer com que as coisas se realizem. Então a gente está também crucificado, né? Da mesma forma como Cristo, da mesma forma como Osíris, entre um mundo e outro. Então o Horus representa isso, mas ao mesmo tempo representa forte o poder do discípulo, porque ele nasce ainda muito frágil, mas ao mesmo tempo forte, porque ele nasce da deusa e ele nasce do rei. E o que Horus vai fazer depois? Ele vai ter todo um trabalho de lutar com Sete, para que ele possa reclamar a sua condição de verdadeiro herdeiro do trono. Então Horus representa essa potência, essa força, a coragem, o discípulo, aquele que vai, aquele que caminha em direção aos seus sonhos. Uma outra forma interessante de falar sobre ele, e aí vocês que fazem curso aqui na Nova Acrópole, ou aqueles que já conhecem o Bhagavad Gita, é a figura de Arjuna. O que Arjuna é? Senão exatamente o guerreiro, né? Aquele que cai e diz, eu não posso lutar. Mas ao mesmo tempo Krishna diz para ele, você precisa ir, luta e vai porque é necessário, você precisa fazer isso por dever. Então Horus tem essa missão, tem a missão de lutar com Sete para poder resgatar a sua condição de filho do rei. Então essa ideia da coragem, da força, do embate, da guerra, aquele que vai e que luta. E por isso que está muito bem representado a nossa experiência humana nesse momento atual. Então essa é a ideia Horus. E Sete? Sete é outra figura bastante interessante, né? Uma coisa muito importante, e eu acho que a gente tem muito a aprender com a mitologia egípcia, com a mitologia grega, com a filosofia chinesa, quando a gente vai representar a figura do mal. Dentro de uma tradição cristã, a gente tem uma visão muito linear da ideia do bem e da ideia do mal. Uma coisa muito interessante é que quando você está falando sobre essas cosmologias antigas, você está falando de um todo integrado, onde na realidade o bem e o mal fazem parte da grande ideia daquilo que é. O bem existe se existe o mal, só que existe alguma coisa para além do bem e para além do mal. Então o mal na realidade é relativo. Osíris é o motor da roda da vida, enquanto Sete é aquele que ajuda a fazer com que a roda se manifeste.
O que seria de nós se não tivéssemos nossos obstáculos, os nossos desafios, as nossas provas, as pessoas difíceis com quais lidarmos, as coisas difíceis para fazer todos os dias, os trabalhos e as dificuldades a superar? Provavelmente seríamos extremamente inertes, sem estímulo para sair do lugar. Por quê? Porque o tempo inteiro tem alguma prova falando, olha, vai, acontece, não dá para ficar parado, você precisa fazer, você precisa se manifestar, você precisa acontecer. Então, na realidade, 7 representa a prova, o obstáculo. Uma forma de representação de 7 é exatamente do crocodilo. Crocodilo é esse ser, né, que vive na água e que tem esse aspecto meio aversivo e que a gente não gosta muito bem. Esses símbolos são ótimos, né? O sapo, o crocodilo, a cobra, né? Porque a sensação psicológica que já causa já representa a ideia. Perceberam como o símbolo é interessante? Porque ele te traz uma experiência, e essa experiência comunica alguma coisa, e faz sentido, e por isso que é importante a utilização do símbolo. Então, o 7 representa a prova, a dificuldade, o obstáculo, vai, acontece. Então, ele não é mal por si, ele é necessário, o mal é necessário. E vocês percebem que 7 não morre no final da história, né? Por que o 7 não morre através da história? Desculpa, gente, todo mundo quer que o 7 morra. O 7 não morre. Existe o foro felizes para sempre, é sempre o foro felizes para sempre relativo. A gente conta o foro felizes para sempre para as crianças, né? Mas na realidade existe, olha, para esse ciclo acabou, você resolveu esse problema, até o próximo surgir. E aí você tem mais alguma coisa para resolver. Porque na realidade a gente está falando de um ciclo infinito de evolução. E é importante a gente ter isso em perspectiva, né? A gente tem uma noção da vida extremamente linear, né? Onde os problemas se resolvem e a gente é feliz constantemente. Olha, isso não existe. Na realidade, o guerreiro, o filósofo, o Horus, ele aprende a ser feliz na luta, porque ele sabe que ele vai ter que lutar o tempo inteiro mesmo. Então, lutar é normal, normal. Por isso que 7 é essa representação importante daquele que dá prova, daquele que faz com que o homem cresça e aconteça. Por isso que na Nova Acrópole a gente normalmente costuma falar que guerreiro mesmo quer prova, porque ele quer crescer. E isso é extremamente necessário. Então, esses são alguns elementos, algumas ideias, matrizes de ideias. Por quê? Porque a gente vai ver que a ideia do eu sou, a ideia do amor que unifica tudo, Horus como o guerreiro e 7 como o provocador das provas, em todas as mitologias que a gente possa imaginar. Porque a gente vai perceber que essas são grandes matrizes de experiência do universo, não só experiência humana. Como a gente é ser humano, é óbvio que a gente analisa tudo do ponto de vista humano, né? Mas se a gente conseguisse se despersonalizar um pouco, sair um pouco de nós, e a gente conseguisse olhar para a ideia, a gente ia perceber que a ideia está presente em todas as coisas. O amor não é só o amor entre as pessoas, o amor trata do magnetismo que une tudo em torno de um centro. Na realidade, uma outra forma de representação do amor é a própria lei da gravidade, que faz com que todas as coisas pendam para a Terra. Ou seja, é uma ideia, e se é uma ideia está expresso em todas as coisas. Da mesma forma, o eu sou. O eu sou não é só o eu sou humano, é o eu sou que está presente em tudo. O aspecto guerreiro, na realidade, a vida está lutando para sobreviver sempre. As dificuldades e as provas são só para os seres humanos, não. Na realidade, todos os seres na natureza têm as suas provas e as suas dificuldades. Percebem isso? Por isso que a mitologia é extremamente útil, porque ela tira a gente da nossa experiência pequena, onde a gente só olha para os nossos problemas e coloca as coisas numa perspectiva universal. E por isso que a filosofia trabalha com a ideia de raciocínio dedutivo. O que significa isso? A gente está falando sobre grandes ideias para a gente poder avaliar o mundo que a gente conhece. A gente não está falando de olhar para um pedacinho ali, e depois tentar fazer com que esses pedacinhos se unam para a gente ter visão de todo. A gente está olhando para a visão do todo para tentar entender o mundo que a gente conhece. Então, só para a gente entender as grandes matrizes do pensamento dentro da mitologia de Ísis, Osíris e Horus. Vamos falar um pouquinho agora sobre a história, né? Os aspectos específicos da história, que são extremamente interessantes. O primeiro deles, que eu acho que é mais claro, é quando Osíris é aprisionado dentro do ataúde de madeira. Quer imagem mais clara do que essa? Osíris, o eu sou, ele cai na matéria. Ele é aprisionado pela madeira. O que é a madeira, se não uma representação muito clara do elemento terra? Lembra que eu falei para vocês sobre o logo solar, o espírito, Cristo, sendo aprisionado pela cruz? A ideia é a mesma. A doutrina, Blavatsky também, no livro A Voz do Silêncio, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que na realidade somos todos meio mortos-vivos. Não somos vivos de verdade. Quando ela vai falar sobre mortos-vivos na realidade, o que ela vai estar falando?
ela vai estar se referindo a essa consciência que todos temos, que é pouco desperta. O que significa isso? Significa que a gente vive, mas vive mais ou menos. Lembra que eu falei para vocês daquelas matrizes de pensamento? Imagina só, vamos supor que isso seja verdade. Imagina quanto que a gente não está perdendo. Significa que o nosso nível de realidade, o quanto a gente tem a capacidade de enxergar, é infinitamente limitado. E por isso imagina, a gente, uma criança, imagina a gente olhando para uma criança, né? E a criança com todos os dilemas, né? Uma menina de 7 anos, 8 anos, porque isso já tem, né? Que terminou com o namorado, 8 anos. Porque isso acontece, já nessa idade, vocês que têm filhos sabem disso. E é um drama, ou brigou com a colega na escola, e é aquele drama, não vou mais para a escola, não vou estudar, a vida é terrível, não dá. E a gente lidando com o drama daquela criança de 7 anos, né? A gente olha e ri, né? E fala, ai meu Deus, ela não quer ir para a escola porque brigou com a coleguinha. Não, minha filha, não tem problema, querida, você pode ir para a escola. Não, você vai se fazer as pazes com a sua coleguinha. Então imagina a gente olhando e a menina não tem a menor ideia do quanto que ela vai viver na vida ainda. Ela tem 7 anos e ela está frustrada porque ela não vai conseguir ir para a escola. Imagina a gente mudar essa perspectiva e pensar alguém vindo de cima, um adulto de verdade, porque a gente é adulto mais ou menos, né? A gente é um adulto meio infantil. O fundador de Nova Acrópole fala que a nossa civilização é extremamente infantil. A gente se acha tal, né? Uma sociedade hipertecnológica, super madura, só que a gente fica completamente encantado com todas as maquininhas eletrônicas que a gente consegue produzir, né? Então isso mostra que a gente é tão infantil quanto as crianças, porque a gente fica encantada com as coisas mais menores que a gente tem. Então imagina um ser olhando de cima, né? A gente com os nossos dramas no nosso mundo pequenininho. Então não é à toa que Blavatsky, quando ela vai falar que a gente é meio morto-vivo, né? Ela vai tratar dessa realidade. Menina, você não sabe nada ainda não, não se preocupa. Então eles lá, né? Os adultos de verdade, os mestres falando pra gente, não se preocupa, vai dar tudo certo, você vai acordar, acorda, tem vida lá fora, né? E aí isso está repleto de histórias na mitologia, né? Do peixinho que estava ali dentro da água, ou da gaivota que estava ali no meio do bando e resolveu sair, e aí, ai meu Deus, eu estava aqui, mas existe uma outra realidade para além do aquário. Então, na realidade, estamos todos dentro de um grande aquário, né? Que dentro da mitologia moderna foi a Matrix representada, né? Tentando sair, ver se a gente enxerga alguma coisa. Então a gente se inspira naqueles que enxergam para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. E tudo isso para dizer que é o quê? Exatamente a representação do eu sou que cai no caixão. E aí depois é o quê? Levado pelas águas do Nilo. Olha que símbolo interessante, né? Primeiro a gente tem o elemento da madeira, da terra, que aprisiona a consciência, e depois a gente tem a água, né? A vida manifestada, a matriz da vida que leva à existência humana. Só que é muito curioso, leva à existência humana, ainda que a gente esteja aprisionado, meio inconsciente, meio morto-vivo, aonde que o caixão de Osíris vai parar? Vai parar numa grande árvore, uma acácia maravilhosa e que tem um aroma tão perfumado que é irresistível. Isso mostra como o caminho é absolutamente inexorável. Não dá para fugir do destino, né? A gente está falando, a criança, você não sabe que ela vai virar adulto? A não ser que alguma coisa extraordinária aconteça, ela seja doente, ou tenha algum problema de formação, mas ela vai virar adulto. Então é como se fossem eles olhando pra gente e falando assim, não, meu filho, você é criancinha ainda, mas um dia você vai crescer, um dia você vai virar gente grande. Então é aquela menininha que a gente sabe que vai virar adulto. E a gente ainda nessa nossa etapa infantil de amadurecimento humano, que um dia vai virar gente grande também. Então encontrar a árvore e o perfume do caminho é irresistível. É esse que faz a gente estar aqui no dia de hoje, ouvindo uma palestra sobre mitologia egípcia, enquanto a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo televisão, indo para uma festa. A gente, não, pera lá, Egito, tem alguma coisa aí, eu quero saber. Deixa eu descobrir alguma coisa, não, tem alguma coisa Egito, eu não sei direito o que é não, mas tem uma relação. É essa relação magnética que faz a gente, não, tem alguma coisa lá, que faz o homem buscar, que faz o homem descobrir. E aí vem o papel de Ísis, né? Essa geradora da vida, o amor, aquele que busca reunir os pedaços, né? É exatamente esse impulso do homem que faz ele buscar a si mesmo, faz ele se expandir, faz ele querer ser, faz ele querer juntar os pedaços. E aí, então Ísis consegue recolher, traz o ataúde, depois ela ter tentado dar a vida, né, imortal para o filho do rei e da rainha. Isso é uma outra coisa bastante interessante, né? Porque na realidade a gente enxerga pouco,
Porque a gente gosta de enxergar pouco. Porque na realidade a maior prisão que a gente tem é a gente mesmo. Como a gente gosta muito da gente mesmo, a gente gosta da prisão que a gente tem, a verdade é essa. Então na hora que Isis tenta, né, com seu voo maravilhoso, suas asas azuis, amarelas e vermelhas, tenta sobrevoar o berço do menino, a mãe fala assim, não, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Não quero, você está fazendo mal para o meu filho. É como se a criança estivesse aqui querendo crescer, a gente falando assim, não, fica criança mesmo, não cresce não. Que é a gente com a gente mesma, né? Não, imagina, que trabalho, fazer trabalho voluntário, buscar os mistérios, buscar expandir, crescer, tá tão bom do jeito que tá. Não mexer com isso não. E que é um pouco que a educação que a gente dá para as nossas crianças também, que é a educação de muito comodismo, né? Eu não vou dar dificuldade para o meu filho, eu já passei por tanta dificuldade, não, meu filho tem que estar tudo do bem, do melhor, ele não pode ter dificuldade, eu vou dar para ele tudo aquilo que eu não tive. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Só quem dá tudo para o meu filho, aquilo que eu não tive, o que você está fazendo? Deixando ele fraco. Porque ele não vai ter dificuldade, ele não vai crescer e ele vai continuar lá. É a mesma história da lagarta que nunca vira borboleta, né? Porque se satisfaz e fica feliz em ser lagarta. Então a gente gosta de ser lagarta, a gente continua como lagarta, né? E o pior, a gente impede o crescimento dos outros. Não, deixa o meu filho do jeito que tá, não deixa ele crescer, não deixa ele sofrer, não deixa ele ter dificuldade, não. Quando a gente pouco sabe que quanto dificuldade a gente tem, mais prova a gente tem. Se tiver uma orientação adequada, mais a gente cresce em direção a gente mesmo. Então a gente tem um senso trocado aí, né? Em querer muito conforto, a gente cresce muito menos. Então o que Isis faz? Recolhe o marido, né? E aí volta. Só que Sete, é óbvio, não podia dar sossego, né? Não pode mesmo. Por quê? Porque ele vai trazer o corpo de Osíris e vai partir ele mais uma vez, ou seja, mais provas estão vindo pelo caminho. E aí tem uma parte bastante interessante. Lembra que ele divide o corpo de Osíris em quantos pedaços? 14 pedaços. Isso é muito interessante, que é a parte da numerologia associada a essas histórias. Por quê? Porque quando a gente está falando normalmente de número par, do que a gente está falando? Lembra que eu falei para vocês sobre a matriz, da onde surgem todas as coisas, o plano mental? E que esse daqui, na realidade, seria um pálido reflexo do mundo real? Quando a gente está falando do 14, do que a gente está falando? Do 7 e do 7. Ou seja, a gente está falando do espelho do mundo em relação àquilo que é real. 7 aqui e 7 aqui. Então, o número par normalmente está associado ao quê? A uma raiz espiritual e o quê? Um reflexo no mundo concreto. Então, o que acontece? Dividido em 14 pedaços, o corpo cai de novo, né? Ele se manifesta, fica preso de novo no mundo manifestado. Só que ao mesmo tempo uma coisa muito curiosa acontece. Todas as partes são descobertas depois. E aí existem todo o trabalho o quê? De recolher. Isso, do ponto de vista psicológico, é uma pérola. Quando a gente vai pensar na nossa experiência e a gente vai avaliar a nossa vida, a gente vai perceber como a nossa vida é fragmentada, separada e pouco coerente. O que significa isso? A gente agora vai para um lado e aí a gente não consegue ser a mesma pessoa em casa, não consegue ser a mesma pessoa no trabalho, e aí a gente tem muita confusão em relação a onde vai, da onde vem, para onde vai, quais as decisões a tomar. Isso mostra exatamente essa experiência fragmentada e confusa humana. Uma outra forma de representar isso muito bem é através da Medusa, que é aquela figura, né, com várias serpentes na cabeça, que é essa experiência humana confusa, onde a gente não tem muita clareza para onde vai. Então o que Isis faz? Ela recolhe os pedaços, ou seja, ela traz logos, ela traz sentido para a experiência. Todas as partes são reunidas novamente. E quando todas as partes são reunidas novamente em torno de um eixo, em torno de um sentido de vida claro, a vida se ilumina. Não existe nada que cause mais angústia para o ser humano que uma falta de sentido claro. A gente falava exatamente sobre isso mais cedo. Que o problema não é a gente não ser perfeito, sábio, com todas as virtudes e qualidades. O problema é a gente não ter uma meta clara que a gente quer chegar lá. Porque se a gente tem pelo menos uma meta de sabedoria, uma meta de crescimento, e a gente começa a caminhar, a satisfação de que você está caminhando já é importante, porque você pelo menos sabe para onde você está querendo chegar. O problema é quando você não tem meta, esse é o pior dos mundos. Porque aí você também não está indo para lugar nenhum, você vai para um lado, vai para o outro, é os íris completamente partindo. Um outro problema também é quando você tem uma meta, agora a meta é só ganhar dinheiro, também é outro problema.
Por quê? E aí não precisa ser só ganhar dinheiro, não. Pode ser casar, pode ser construir uma casa, pode fazer a viagem para a Suíça, pode ser qualquer coisa que seja externo. O problema da meta externa é porque a meta passa, depois vai ser outra meta, aí vai ser outra meta, vai ser outra meta, aí a medusa vai continuar com milhares de serpentes, porque você não sabe para onde você está indo. O que faz sentido é ter metas que sejam permanentes. Uma outra forma de avaliar se a gente tem metas claras e coerentes é pensar se as nossas metas elas resistem à prova do tempo. O que significa isso? Hoje, o meu sonho de vida, ele vai continuar sendo válido daqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Se a minha meta de vida hoje resiste ao tempo, foi válida no passado, é válida hoje, vai ser válida no futuro, é uma meta real. Por quê? Porque é uma meta que transcende um tempo. Agora, se é uma meta que vai acabar daqui 10 anos, quando eu comprar a casa, não serve, porque é uma meta temporária. Percebem isso? Porque se você tem uma meta, sabedoria, ajuda a humanidade, crescimento, entender o que existe por trás do ser humano, ajudar a construção da humanidade, isso é eterno. Significa que na realidade quando a gente faz isso, a gente está copiando o que os nossos antecessores fizeram, pegando o bastão da mão deles e jogando o bastão no futuro. Uma excelente imagem da cultura egípcia que fala sobre isso, e eu acho que é muito interessante, é o fato deles pintarem muitos olhos, né? Achei interessante, a Cleisiane vem com os olhos pintados também, né? Quando a gente dá destaque no olho, o que é o olho? Senão a janela onde a gente tem para poder enxergar é o símbolo da consciência. Várias culturas diferentes tinham exatamente a ideia do olho desperto. Horus, Osíris é aquele que tem o olho desperto, a visão que enxerga. Uma excelente imagem para falar sobre isso é aquela imagem da pirâmide com o olho em cima, né? Que está presente na figura de um dó, que é o olho de Dangma, que pode ser o olho de Ra também, que é o homem desperto, que é o homem que enxerga, que é o homem que não é um morto-vivo, é o homem que é. Ou seja, a meta tem que ser essa, atingir esse estado de consciência onde o homem enxerga, onde essa realidade que eu estou falando para vocês da matriz, do grande arquiteto do universo, não é só uma teoria, é uma realidade, porque ele aprende a enxergar. Então o que Isis faz? Recolhe os pedaços em torno de um centro, que é o centro, ela não é o caminho? Então ela recolhe os pedaços em torno dela mesma, em torno do caminho, que vai fazer com que Osíris consiga ascender aos céus. E aí uma coisa curiosíssima acontece. Qual é a única parte que não é encontrada? O órgão reprodutor. O que significa isso? Significa que agora já não é mais hora de procriar no mundo concreto. É hora de gerar no mundo de cima. Ou seja, na hora que ele gera Horus junto com Osíris, o que ele está fazendo? Ele está gerando um discípulo, ele está gerando uma semente para continuar a obra que ele iniciou. Por quê? Porque ele já não cria mais no mundo. É como se ele já tivesse se liberto da roda das encarnações, dentro de uma linguagem hindu. Ou seja, ele não tem mais o que fazer aqui. A missão Terra cumpriu. A missão Terra acabou, é hora de continuar a missão em outro plano de consciência. Já não tem mais trabalho para fazer aqui. Agora o trabalho quem faz é Horus, que é o seu filho. E aí ele deixa essa semente para trás. E é muito interessante, mostra a generosidade, a grandeza dos grandes mestres de sabedoria, que mesmo atingindo grandes patamares de consciência continuam aí, tutelando a experiência humana. Dizem, inclusive, que quando o Buda atingiu a iluminação, a natureza se comoveu, porque mesmo depois de tendo atingido a iluminação, ele resolveu voltar para poder tutelar a evolução humana. Então é exatamente esse símbolo de Osíris. Ao mesmo tempo que ele atinge a osirificação, ele sobe aos céus. Lembra, a apoteose de Cristo, né? Na realidade, o mito de Osíris e Isis, o mito de Osíris era representado, tem até uma referência à paixão de Osíris. Isso é alguma coisa semelhante para vocês, a paixão de Osíris? Porque o que acontece? Ele morre e depois ele renasce. Não é exatamente essa história que a gente tem dentro da teologia cristã? A história é a mesma. Ele sobe aos céus e fica Horus aqui para poder continuar a sua obra. E aí o que é interessante? Horus cresce como uma criança forte, saudável, e aí ele precisa se preparar para lutar contra Sete. E aí todo o trabalho dele vai ser esse, que é o trabalho do ser humano, né? Dele se armar de várias ferramentas diferentes para que ele possa vencer a batalha final. Só que não é uma batalha final, isso é uma coisa interessante, né? A gente pensa, Horus, poderoso, ele vai conseguir vencer Sete assim com facilidade. Mas não é isso que acontece.
Na realidade, o que o mito registra são várias batalhas diferentes, até que Horus consiga chegar finalmente a vencer Sete. E o mais interessante disso tudo é que Sete não morre. Por que Sete não morre? Sete não morre por quê? Porque Sete vai estar presente sempre onde estiver presente o mundo manifestado. Sete não destrói só aquilo que é eterno. E para além daquilo que é o eu sou, tudo é perecível, tudo é mutável. Então Sete vai estar presente em absolutamente todo mundo manifestado. E por isso que Ra diz para Horus, olha, você conseguiu vencer Sete, mas temporariamente, porque Sete vai continuar cumprindo o seu papel importante de vigiar a minha arca. Ele vai continuar trazendo provas, provocando as pessoas para que elas possam crescer. Horus é o quê? É aquele que consegue vencer a batalha, mas Sete continua sempre como companheiro fiel. É a mesma coisa o herói, né? O herói não pode estar sozinho, ele precisa estar sendo o tempo inteiro provocado. Então, esse é o mito, em linhas gerais, que fala justamente sobre essa experiência humana, onde você tem a ideia Osíris, que é o eu sou através dos tempos. Você tem a ideia de Ísis, que é aquele trono, a matéria, onde tudo se manifesta e ao mesmo tempo o poder do amor, que reúne todas as peças. E você tem Horus, que é o filho dos dois, que é aquele que é capaz de vencer Sete. E o que significa vencer Sete? Vencer Sete significa vencer as forças da matéria. Significa não vencer totalmente, mas pelo menos dominar, para que então ele consiga reinar com mais tranquilidade. Essa aqui é a imagem que eu mostrei para vocês de Osíris, com o lápego e o gancho. Aqui é a Anki, aqui embaixo, que é a cruz da vida. Anki, ela tem uma representação muito interessante. Ela tem a representação do quinto elemento, desse homem que dominou a si mesmo. Está muito associado ao elemento mental, que está associado também a Vênus. Essa aqui é Ísis, com a escada em cima da cabeça. Aqui é Horus, que é exatamente o falcão, né, que é o falcão dourado, é aquele homem que atingiu a iluminação, um discípulo, que conseguiu vencer as forças da manifestação, Sete. E aqui a gente tem uma imagem bastante interessante, que é a imagem de Osíris no meio, e dos dois lados você tem a figura de Horus e você tem a figura de Sete. Ou seja, você tem o eu sou com as duas forças do lado. A força que é capaz de dominar os instintos e ao mesmo tempo as forças do instinto, as forças da matéria, as forças da ilusão que aprisionam a consciência humana. E a última imagem, que é uma imagem bastante interessante para poder falar justamente sobre essa trajetória humana, é a imagem da esfinge. A imagem da esfinge é extremamente simbólica, porque contam que no começo dos tempos, a esfinge, na verdade, era um animal terrível e que assustava todas as pessoas que viviam no deserto do Saara. E ela era uma criatura horrenda, ela só sossegou no momento em que desceu uma cabeça, na hora que veio a inteligência. Vocês sabem que a esfinge, na verdade, é uma parte touro, leão, mas ao mesmo tempo ela tem a cabeça. O que representa a cabeça? Representa o logos, representa a razão, representa o quinto elemento, representa o homem que consegue se dominar, representa Horus, que consegue dominar as forças do instinto. As forças do instinto, elas não são eliminadas. As nossas paixões, a personalidade, ela não é queimada, ela é simplesmente adestrada. Nisso consiste a experiência e o desafio humano. E não estamos ainda em etapa de Osíris, né? Estamos, por enquanto, em etapa de Horus. É interessante avaliar o que nos cabe nesse nosso momento histórico. Se a gente está falando sobre a grande história humana, temos um papel a cumprir. O nosso papel agora é o papel de ser Horus, dominar Sete, mas Sete continua ali, continua à espreita. Por isso que o que Horus precisa fazer é o quê? Dominar os instintos, as paixões, gerar o centro, gerar a razão, para que ele possa governar, mas ao mesmo tempo estar sempre atento, fazendo com que o olho desperte, para que ele possa saber por onde caminhar. Para que um dia ele vire Osíris, mas para que ele possa virar Osíris, ele vai ter que conseguir ser um rei de si mesmo. É exatamente o simbolismo da esfinge, é aquele homem que consegue dominar a si mesmo. E é bastante curioso porque a esfinge está exatamente situada na frente das 3 pirâmides, né? É como se fosse uma mensagem que dissesse, olha, para que você tenha grandeza e mérito para poder entrar uma das câmaras da iniciação, a primeira coisa que você precisa fazer é dominar a si mesmo. Você precisa dominar as suas paixões, gerar uma razão, fazer com que encarne o logos do ser dentro da sua consciência, para você adquirir mérito suficiente para entrar na grande pirâmide.
Então, é um pouco símbolo, né, de tudo aquilo que é a experiência do Egito e daquilo que a Nova Acrópole busca fazer, que é exatamente fazer com que o ser humano conheça melhor o que é a sua própria experiência, o que é o seu espaço na grande história da humanidade, para que possa cumprir isso e assim se realizar enquanto experiência humana. Por isso que a mitologia é extremamente útil nesse sentido, é uma chave para que a gente possa se situar na grande história da natureza.